Olá pessoal, eu sou o Marcelo Apson e sejam bem-vindos ao canal literário. Ué Marcelo, cadê os livros aí? Pois é pessoal, já estou com essa ideia engavetada aí há um tempo. O foco do canal continua sendo os livros, mas para variar um pouco eu resolvi iniciar uma nova vertente aí no canal, que é da resenha de filmes clássicos. Na minha opinião, livros clássicos e filmes clássicos têm tudo a ver. Seria uma maneira interessante de eu também ir me aprofundando nesta área. E o filme que eu vou trazer hoje para vocês, queridos inscritos, é o Casablanca, de 1942. O nome se dá por causa da cidade do Marrocos, Casablanca, porque o filme se passa lá. Esse é um filme do qual diversos outros filmes, séries, desenhos sempre vão traçando referências. E o mais curioso é que as referências são erradas. Como assim, Marcelo? Uma das frases mais citadas, né, do filme é aquela "Play it again, Sam", né? Que a Ilsa, uma das personagens, ela está conversando com o Sam, um pianista, e ela quer que ele toque uma música muito querida para ela. E todo mundo entende que ela fala "Play it again, Sam", né? Toca ela mais uma vez, Sam. Mas ela não fala assim, ela fala algo muito parecido. Ela fala assim "Play it, Sam. Play it once", né? Toca aí, Sam. Toca uma vez essa música. E a gente vai entender o porquê que essa música é tão importante. Mas antes, se você é novo no canal e gosta de resenhas de grandes clássicos da literatura e agora também resenhas de filmes clássicos, aproveito e já peço a gentileza de já se inscrever, deixar sua curtida para ficar por dentro dos lançamentos de vídeos que são feitos semanalmente. Pessoal, muito interessante este filme, porque ele já começa com uma contextualização histórica. Ele se passa na Segunda Guerra Mundial, como falamos em Casablanca, que era uma colônia francesa, só que a França já estava ocupada pelos nazistas e ela foi meio que dividida em dois. Tinha o governo de Vichy, né, uma cidade da França, que representava a França não ocupada, e a parte mais ao norte assim da França, incluindo Paris, que já estava ocupada pelos nazistas. A verdade é que, como a gente vai ver, o filme quer retratar esta realidade de que mesmo a França não ocupada, como ela fez um tratado de armistício com a Alemanha nazista, ficou sujeita a diversas penalidades e restrições e talvez na prática ela tinha que obedecer muito aos nazistas. E as colônias, em tese, né, estariam sob a autoridade do governo de Vichy, ou seja, o governo livre. E isso inclui Casablanca, no Marrocos. O filme começa também contando que durante a guerra, evidentemente, muitas pessoas tentaram se refugiar, né, fugir da Europa para outros países, especialmente a América, e a rota preferida era justamente passar por Casablanca, que ficava em um território mais ou menos neutro, né, a França não ocupada, e de lá se deslocar até Lisboa, até Portugal, que era um país neutro na guerra, e de Lisboa para a América. Um dos temas centrais do filme é justamente esse, retratar a realidade dos refugiados em Casablanca, né, que estavam desesperadamente tentando se deslocar para Lisboa para depois irem para a América. Mas como a gente vai ver, isso não era tão simples. Rick Blaine, interpretado pelo lendário Humphrey Bogart, é um expatriado americano que morava em Paris antes da ocupação nazista. Lá ele conhece a Ilsa, interpretada pela atriz famosa também Ingrid Bergman, e lá eles têm um romance. E eles estão cientes de que os nazistas estão para chegar a qualquer momento, e o Rick propõe um plano para escaparem para Marsella, né, ao sul, e fugirem ali da França, que se tornaria brevemente ocupada pelos nazistas. Mas no derradeiro momento a Ilsa some e o Rick é obrigado a fugir sozinho. Ele se estabelece em Casablanca e lá ele é dono de um bar, mas um bar muito requintado aí da alta sociedade, onde justamente os oficiais franceses frequentam, bem como a gente vai ver também os oficiais nazistas. E esse bar é um palco também de negociações de vistos para os refugiados conseguirem se deslocar até Lisboa. Evidentemente que tudo era feito por debaixo do pano. Mas o Rick ele mantinha uma atitude neutra, o bar era uma espécie de Suíça, né? As forças mais antagônicas ali habitavam. E o próprio Rick, né, interpretado pelo Humphrey Bogart, é uma personagem bastante complexa, muito interessante, porque ele é muito cínico, é uma pessoa desiludida, né? Talvez por causa da frustração amorosa que ele sofreu lá em Paris. Ele já não acredita em mais nada, meio que não, em vários momentos deixa claro que, bom, se o mundo se acabar, tudo bem, ele não vale nada mesmo.
Então ele faz uma personagem bem interessante e ele garante que ele não tem nenhum partido, que ele também não tem emoções e tudo mais, mas a gente sabe que o coração humano ele é, digamos, permeável, né? É muito difícil alguém ser completamente insensível e o filme vai se centrar, né, nos conflitos morais dessa personagem muito interessante. O filme começa com o assassinato de 2 mensageiros alemães em Casablanca e isso acende o alarme para os oficiais nazistas que resolvem desembarcar em Casablanca e ordenar a autoridade local francesa, representada pelo capitão Renault, que conduza uma investigação que se encontre o culpado dos assassinatos e, mais especificamente, que localize os papéis que esses oficiais tinham, esses mensageiros, que eram vistos, né? Que alguém evidentemente roubou esses vistos para poder negociar aí no mercado paralelo, né? E levar ilegalmente refugiados para Lisboa, certamente cobrando um alto preço. Então o filme começa com este conflito, logo nos primeiros minutos, tá? Não se preocupem que, assim como nos livros, aqui nos filmes eu também não vou dar spoilers, apenas dar o teor né, do filme e talvez por que eu gostei, por que eu acho que ele seja um filme muito interessante para todo mundo ver. Inclusive esse é um grande clássico do cinema, né? Mas então o filme ele vai se centrar muito sobre esses papéis. Esse capitão Renault, ele era amigo íntimo do Rick, né? E eles vão, obviamente, entrar em rota de colisão, um vai suspeitar do outro e tudo mais, né? E vão ocorrer diversas interações entre as personagens. E em determinado momento, o Rick vai reencontrar o seu amor perdido de Paris, né? A Ilsa, representada pela atriz Ingrid Bergman, mas ela está acompanhada de um homem, né? O Victor Laszlo, representado por Paul Henreid, também excelente ator. Eu já vi diversos filmes na minha vida, tá, pessoal? Agora, filmes tão antigos assim, eu realmente vi muito poucos. Fazia muito tempo que eu não os via. E foi uma experiência interessante, especialmente este filme, porque eu achei que justamente por ele não ter tantos recursos audiovisuais como temos hoje em dia, ele focou talvez no mais importante, né? Em se aproximar mais dos atores, né? A gente vê um close melhor nas microexpressões faciais de cada um, a gente pode ver que a atuação impecável de cada um deles, excelente. Um filme com muita emoção, até mesmo o jogo de luzes, né? O figurino achei muito interessante. E acho que o efeito principal é que ele consegue te transportar para essa época, né, muito conturbada aí politicamente, né, o nazismo em plena ascensão. Aquele clima, né, será que a Europa ia ser tomada pelo nazismo? Ninguém sabia, hoje graças a Deus nós sabemos e o nazismo perdeu, mas naquela época não se sabia, era uma época de grande incerteza, né? E este novo parceiro da Ilsa, ele é justamente de um movimento aí de esquerda, revolucionário, e os nazistas obviamente vão atrás dele, né? E também vai mostrar muito essa perseguição política que evidentemente existia na época. E a gente vai ver também que por mais que Casablanca ali era um território, né, sob o domínio de Vichy, né, o governo supostamente livre da França, eles tinham que obedecer ao mais forte, que eram os nazistas. Então vai estar toda hora tratando também desses conflitos políticos, né, entre a autoridade local, representada pelo capitão Renault, que ele diz, não, a gente é independente, aí chega o oficial alemão, chama ele vai correndo. Então, infelizmente, ele não era tão independente assim. E só para finalizar a parte do enredo aqui, sem dar grandes spoilers, mas justamente neste momento em que essa Ilsa, né, a ex-amante do Rick, chega no bar dele, ela encontra o Sam, que é um pianista negro, muito talentoso, que ela já o conhecia em Paris. E aí então ela quer que ele toque novamente aquela música que talvez uniu os dois, né? Ela quer relembrar aqueles momentos. Só que o Sam, ele não quer, assim, suscitar essas emoções no patrão. Então ele fala que ele não lembra, alguma coisa assim. Aí ela fala, né, play it, Sam, né? Play it once, né? Toca aí, Sam, toca uma vez. É uma música muito bonita, As Time Goes By, né? Conforme o tempo passa. Uma linda música no piano. Esse Sam, ele é representado pelo Dooley Wilson, que faz um papel fantástico como músico e inclusive como ator. Uma atuação impecável desse Dooley Wilson. Eu achei sensacional. E ele parece muito o Louis Armstrong. Fiquei até na dúvida na hora se era o próprio ou não, mas não era. Mas o fato é que todo mundo referencia, né, essa cena, que ela não existe, né, como se a Ingrid Bergman, né, a Ilsa, ela falasse pro Sam, play it again, Sam, né, toque de novo, Sam. Mas ela não fala isso, ela fala algo parecido. É engraçado que eu, na hora do filme, fiquei procurando, falei, ué, mas cadê o Play It Again, Sam, né? É porque, na verdade, o Woody Allen, ele fez um filme, acho que em 72, se eu não me engano,
Play It Again, Sam, referenciando Casablanca, mas a atriz em si não diz essa frase não desse jeito, ela fala algo muito similar. Mas concluindo, eu achei assim um filme muito interessante, com um ritmo muito bom, ele tem vários conflitos, né? Eu não achei em nenhum momento um filme parado. Esse Rick, né, que é o protagonista, ele vai ter a sua neutralidade questionada, afinal é difícil você não tomar partido diante de tanta coisa acontecendo na sua frente, você vai ter que escolher um dos lados, né? Então o filme se centra justamente nessa personagem que pelo menos se diz cínica, né? E que a gente vai ver para qual lado ela pende, se para um ou para outro ou para nenhum. Isso é o que eu acho que, né, dá essa emoção ao filme. Enfim, eu adorei a experiência. Essa é a minha primeira resenha de cinema, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí embaixo o que vocês acharam, se vocês têm críticas, elogios, sugestões, podem comentar aí embaixo, fiquem à vontade como sempre. E eu pretendo continuar vendo agora, a partir de agora, mais filmes clássicos para poder aumentar o repertório e trabalhar nessas resenhas. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela audiência e até a próxima.